O que são fatores específicos? O que são fatores comuns? Como eles se relacionam com a prática baseada em evidências? E será que fatores comuns ou fatores específicos têm mais peso e relação com os resultados de psicoterapia? É isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Eu sou Franciele Peloso, psicóloga clínica e trabalho com prática baseada em evidências. E antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu peço para que tu curta aqui, compartilhe esse vídeo e o canal com colegas. Saem vídeos semanais aqui no canal para que a gente possa discutir um pouco sobre prática baseada em evidências em psicologia. Então, deixa teu comentário aqui que para mim é super importante saber que o vídeo está fazendo sentido. Bom, gente, vamos lá, vamos começar essa discussão e entender os conceitos de fatores comuns e fatores específicos a partir da história. E de qual história? A história da emergência do paradigma da prática baseada em evidências. O que acontece? Em 1952, o Hansel Zink, um senhorzinho, ele foi lá e faz uma revisão com 19 estudos e afirma que psicoterapia não funciona. Imagina um pesquisador de renome hoje dizer psicoterapia não funciona, eu fiz uma revisão sistemática e está aqui para vocês. Isso gerou um grande rebuliço e aí gerou um grupo, então, de pesquisadores que foram de novo pesquisar sobre prática baseada em evidências e eles fazem uma publicação rebatendo essa, e nessa revisão sistemática que eles fazem, eles indicam que todas as psicoterapias funcionam. Isso fica conhecido dentro da psicologia como uma metáfora do veredito de Dodô, que é um pássaro Dodô, da Alice nos Países das Maravilhas, e que lá ele traz, então, que todos ganham. Ele fala a seguinte frase: todos ganharam e todos devem receber prêmios. E é por isso esses pesquisadores afirmavam, então, que todas as psicoterapias funcionavam, ou seja, tinha algo em comum em todas as psicoterapias que faziam todas as psicoterapias funcionar, e a pessoa não precisava decidir em qual psicoterapia ela iria ir. Ok. Só que isso gerou desconforto em um outro grupo de psicólogos que não acreditavam que todas as psicoterapias eram iguais, afinal, existiam diferentes abordagens, diferentes teorias. E aí, em 1993, dentro da APA, da Associação Norte-Americana, então, de Psicologia e Psiquiatria, surge a Força Tarefa da Divisão 12, que é uma divisão criada especialmente para definir e catalogar tratamentos empiricamente sustentados, ou seja, para conseguir compreender os fatores específicos que fazem parte ali dos tratamentos e que, de fato, ok, podem existir fatores comuns, mas podem existir e devem existir alguns fatores específicos que impactam mais no resultado ou não. Dentro da APA, então, tendo a divisão 12, isso gera mais um desconforto de alguns psicólogos que não acreditavam que a gente só estava falando de fatores específicos para impactar no tratamento. E aí, dentro da APA, também surge a divisão 29, que é considerada uma divisão de psicoterapia, em que aqui os terapeutas da divisão 29, eles entendem que existem fatores comuns, sim, que impactam na psicoterapia. E a partir disso começam a surgir muitos estudos entre fatores comuns, como relação terapêutica, empatia do terapeuta, expectativas do paciente e fatores específicos, que vêm mais das abordagens. A gente já vai definir os conceitos. Tudo isso, então, culmina em 2006, na nova força-tarefa da APA, ela se reúne, então, a divisão 12 e a divisão 29, e aí existe a definição atual de prática baseada em evidências em psicologia. Então, notem que os fatores comuns e os fatores específicos, isso de nada da terapia funcionar, tudo da terapia funcional, o que funciona, o que não funciona, foi o que fez vir essa emergência do paradigma da prática baseada em evidências. Tá, mas agora vocês podem me perguntar, mas o que é de fato fatores comuns e fatores específicos em psicoterapia? Fatores comuns é aquilo que está presente em toda a psicoterapia, como, por exemplo, relação terapêutica, empatia, acolhimento, capacidade de entrevistar, expectativas do paciente, entre outras habilidades psicoterápicas ou que aparecem na psicoterapia. Já os fatores específicos, eles são aquilo que acaba sendo vinculado a cada abordagem. Então, são procedimentos técnicos que dizem respeito a cada abordagem. A psicanálise vai falar de inconsciente, a TCC de crenças centrais,
a terapia comportamental, de extinção, de reforçamento, de mecanismo de mudança, e tudo isso é específico. Eu adoro falar sobre uma metáfora que envolve comida para a gente pensar isso de fatores comuns e fatores específicos. Então, eu costumo dizer assim, vamos pensar numa massa com molho. Como a gente faz a massa? Massa a gente sempre faz igual. A mistura da massa é farinha, ovo e mistura. Mistura até formar uma massa homogênea, que a gente vai passar num rolo, vai cortar, passa no cilindro e forma a massa. Então, se eu tenho um prato de massa com molho, todas as massas, a base vai ser igual. Esse é um fator comum entre vários pratos. Agora, o que difere de cada prato pode ser o molho. Algumas massas com molho vão ser de molho pesto, outras vão ser de molho bolonhesa, outras vão ser de molho 4 queijos, outros vão ser de molho caprese. Então, assim, cada massa, por mais que a base seja em comum, para a gente ter um prato de massa com molho, a gente precisa da massa, o molho pode variar. E é justamente esses que são os fatores específicos. Cada abordagem, ela vai ter o seu próprio molho. Algumas vão trabalhar, como eu falei, mais com pensamentos automáticos, reestruturação de crenças centrais, outras vão trabalhar mais com desfusão, com essa abordagem metacognitiva, contextual, outras vão trabalhar muito mais com comportamento, mudança de comportamento, extinção, reforçamento, manejo de contingências, e é o molho que vai dar um toque diferente para essa massa. Então, quando a gente está falando de fatores comuns e fatores específicos, a gente está falando de fatores comuns, é como se fosse essa massa, é comum a todas as psicoterapias, e um dos conceitos mais estudados de fatores comuns é a relação terapêutica, e quando a gente está falando sobre fatores específicos, a gente está falando especialmente, então, desse molho de maneira geral, disso que difere em cada prato. E nota, não tem bom ou ruim, certo ou errado, mas é o conjunto que forma a massa com molho. Massa com molho é tão gostosa, não só porque é só a massa, não só porque é só o molho, é o conjunto. E hoje a gente entende que entre fatores específicos e fatores comuns, não existe necessariamente um que se sobressai em termos de eficácia ali, ou em termos de efetividade, aliás, no resultado do tratamento, mas é a junção das duas coisas. Não existe técnica sem relação terapêutica, assim como se a gente pensar só em relação terapêutica e não aplicar técnica, a gente também está tendo uma lacuna. Então, mais uma vez, o que faz uma massa com molho ser boa é a massa com o molho. O que faz uma psicoterapia efetiva é essa mistura entre fatores comuns e fatores específicos. É por isso que a gente tem que estar de olho nos dois quando a gente está pensando em fazer uma prática baseada em evidências em psicologia. Bom, gente, me conta aqui se esse vídeo fez sentido para você, se isso ajudou a esclarecer esse conceito de fatores comuns e fatores específicos, a história e como a prática baseada em evidências ela vai tendo, né, a sua ascensão, assim, a sua definição do termo a partir também desses conceitos. Comenta aqui se vocês gostaram do vídeo, se ajudou, compartilha com colegas, ativa o sininho que semana que vem tem mais dos nossos em torno de 10 minutinhos semanais aqui de psicologia. Até breve!